Muito bem, está no ar mais um Arena D10 Esportes pela TV Mais Brasil, é claro, a TV que cresce juntinho com você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção de mais uma segunda-feira, está junto com a gente no melhor programa esportivo da região, hein? Olha, antes de mais nada, temos alguns recadinhos importantes e com extrema necessidade para todos os nossos internautas. Olha, hashtag ajude o Heitor, hein? É uma criança de 3 meses de idade, né? Os seus pais deixaram o Nordeste em prol ao tratamento desta criança, o Heitor, que precisa encarecidamente das nossas ajudas. Você que já está sentindo no seu coração, daqui a pouquinho na tela para você, o nome da agência, número da conta e aquilo que você sentir no seu coração, você aí está disponível para ajudar o Heitor e toda a sua família. E ajudando o Heitor, você estará ajudando a nós também e a todos que têm a solidariedade, a compreensão de entender o que é necessidade. Está difícil para você, está difícil para mim. Agora imagine uma criança de 3 meses que luta para viver e toda a sua família. Hashtag ajude o Heitor, daqui a pouquinho na tela para você, no Arena D10 Esportes, na TV Mais Brasil. E olha, recado importante também, o presidente do Unidos do Morro, o Pufinho, foi acometido do coronavírus. Olha, o interessante de alertar todos os nossos internautas em relação à vacina é para que todos tomem sem medo algum, vamos dizer assim, porque olha, o Pufinho só está numa melhor, foi acometido do vírus, mas devido à vacina que ele tomou, as coisas ficaram um pouco mais cabíveis em relação a agravamento, até porque ele é de um peso considerável e não sei se tem alguma complicação, né? Mas, enfim, foi acometido do Covid-19 devido à vacina que ele já tomou. Isso aí também amenizou bastante em crises deste vírus que, se Deus quiser, vai nos deixar. Muito boa noite, Thaís Kelly. Boa noite, Daniel Gigante. Boa noite aos nossos convidados, Marcos Vinícius, Lucas Figueiredo e Ratão Cipa. E boa noite para você também que está ligadinho no Arena D10 Esportes. Olha só, Gigante, lembrando que estamos ao vivo através do Facebook, pelo Web TV Mais Brasil e agora no canal 10 da Várzea Net. Vai nos acompanhando, vai mandando pergunta aí para os nossos convidados, que no decorrer do programa vamos interagindo com vocês como de costume. Em nome do programa, dizer o nosso muito obrigada, vai nos acompanhando, compartilhe o programa que está apenas começando. E o nosso programa hoje estará de forma sensacional e os nossos convidados, para eles, não tem gueré-gueré, é pergunta em cima de pergunta. Então você, internauta que acompanha o Arena D10 Esportes, vai fazendo a sua pergunta, vai deixando o seu comentário, porque está no ar o melhor programa esportivo da região, tá certo? E começando com ele agora, né? Olha lá. Histórico, natural de Campo Limpo Paulista, reside em Jarinu. Formado em Educação Física e pós-graduado em Futebol e Futsal. Hoje é proprietário da escola de 2020, comandou a equipe do N10 pela Liga Paulista de Futsal. É um dos nossos convidados representando o futsal, o N10. É com muito orgulho, com muita satisfação que recebemos o nosso convidado desta noite, Marquinhos Silva. Seja muito bem-vindo ao Arena D10 Esportes e se apresenta aos nossos internautas. Olá, primeiro boa noite, né? Boa noite a todos, Daniel, os convidados aqui, Marquete e o Ratão. Como disse o Daniel, um breve histórico, né? Eu saí de Campo Limpo Paulista como treinador, passei pelas categorias de base, todas as categorias de base. Desde o Sub-9 até o Sub-20, auxiliando o Fernando, que hoje é o treinador do Corinthians, né? Trabalhamos sempre juntos, o Erasto também, que deve ter trabalhado também, que trabalhou com o Marquete aqui em Jundiaí, no Clube São João. Fui treinador da equipe de Jarinu, que disputou a Copa TV Tem, e chego até o N10 como treinador o ano passado, né? Depois que a equipe perdeu um jogo de 6-1 pelo Pulo do Gato, e aí chego como treinador para mudar um pouquinho esse cenário, né? Vem junto comigo o Erasto, e aí a gente termina o ano classificando, enfrentando o Corinthians, jogando de igual para igual, com uma estrutura muito maior do que a nossa.
né, e representando muito bem a cidade de Jundiaí. Agora, o Marquinhos, fala um pouco pra gente aí, que deu para entender que no seu prognóstico, né, naquilo que você mandou pra gente, você é uma pessoa que tem uma especialidade, é especialista assim em alavancar equipes. A gente viu no seu prognóstico que você aí conseguiu fazer aí alguns feitos, né, como professor das competições regionais. A gente gostaria de saber de você se essa fórmula de sucesso ela veio das competições anteriores, você trazendo e agregando isso também para o N10, que foi muito importante, até porque no histórico da equipe do N10 nunca tinha passado de fase. Não. Com a sua chegada, a gente gostaria que você falasse para nós e para os nossos internautas desta receita especial que cabe também deixando aí dicas para outras equipes. Fica à vontade. Essa experiência ela veio de Campo Limpo. Lá eu tive uma escola muito boa, né, com as categorias menores, dentro da prefeitura, que é um projeto social, então devo agradecer muito esse período que eu trabalhei lá. E dentro do projeto você não tem como escolher as crianças que você vai utilizar. Então você aprende a trabalhar com o que você tem, né, e dar resultado com as crianças que você tem. Muitas vezes chegam crianças que não têm condições. E aí você trabalha para que elas venham se tornar melhores do que elas chegaram. E eu acho que isso foi o que me levou a não reclamar daquilo que eu tenho e fazer dar resultado. Então, aonde eu chego, mas o que você tem para trabalhar é isso. Independente do nível, então vou trabalhar com esses atletas. Então vou fazer o meu melhor com eles. E definir objetivos. Então, quando eu chego no N10, a primeira coisa era ser competitivo. Né? Era não repetir o primeiro jogo. Né? Que eles tinham perdido de 6-1, eu ainda não estava. Então, desde o jogo contra o Indaiatuba, era se tornar competitivo, né, e entender situações do jogo, que é o que a gente conversa com eles. Né, saber, eu não digo viver o jogo, mas aproveitar do jogo. Né, então, foi uma das coisas que deram certo. Em Jarinu, né, quando eu fui treinador da Copa TVT também, a gente oferece um projeto também, uma outra cidade que tem um carinho enorme, tem uma escolinha lá, né, fui bem recebido. Também uso disso. Né, os atletas que eu tenho, metade eram atletas da cidade, outra metade eram atletas de fora. E a cidade nunca tinha passado de fase. Então não adianta eu pensar no título, eu tenho que pensar passo a passo. E foi isso uma das estratégias que eu criei. Então, passo a passo. Primeiro vamos classificar e depois vamos entender a próxima fase. É porque desde quando nós estávamos disputando categorias menores, né, a gente sempre falou que a primeira fase da competição é uma coisa e a segunda é outra. Né? Você se comporta de uma maneira diferente na fase mata-mata. Então, primeiro vamos usufruir da primeira fase e depois, classificando, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, eu acho que muito disso foi a base que eu tive nas categorias menores e um projeto onde eu não podia escolher quem seriam os melhores, todos eram melhores. Então, quem chegasse para mim, eu tinha que aproveitar e fazer o time se tornar competitivo. Marquete, na época, estava no São João, tinha mais estrutura do que nós em Campo Limpo, mas os jogos que nós fazíamos eram sempre jogos competitivos, desde a época do Fernando, quando eu era treinador, o Marcos, quando passou por lá como treinador. Eu acho que trouxe muito isso de lá, né? Você saber usar e trabalhar dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para isso, como já dizia Cortella, né? Então, aproveitar isso. Mas eu acho que foi isso mesmo, né? Agora, o Marquinhos, na ocasião, porque sabíamos que existia uma gestão que na ocasião era o Andrezinho, sim, né? E quando chegou o Marquinhos Silva, numa situação onde o N10 precisaria ter uma projeção no cenário do futsal, né? E chega lá, entre dúvidas, vamos dizer assim, até porque o Andrezinho, ele tem uma identificação muito grande da pessoa dele com o futsal, com clubes de expressão. Não que o seu prognóstico não seria também, mas assim, fica aquela incógnita, né? O Marquinhos Silva, será que vai dar certo? O Andrezinho é bem mais próximo ao futsal. Como foi lidar com essa situação? Você confiou em trabalhos anteriores, coisa do tipo, e levou isso para o N10. Fala pra gente. Primeiro respeito, né, a história do Andrezinho, até mais velho um pouco do que eu. Né, jogou muito mais futsal, né, apareceu muito mais, então a gente respeita a história, mas também eu tenho que buscar o respeito da minha história como profissional. Né, do que o Andrezinho estava antes eu não posso falar, eu posso falar a partir do momento que eu cheguei. E falando do Marcos, eu me preparei para estar ali. Né, eu joguei futsal sim, e talvez eu tenha passado por lugares que o Andrezinho também não tenha passado como professor.
E isso foi o que me deu um know-how para chegar ali e saber o que fazer naquele momento. É lógico que sozinho a gente não faz nada. Teve a confiança do Tilico, né, do Valdo, o Erasto que veio comigo como preparador físico, e não tem como fazer nada sozinho. E eu vou até corrigir aqui, porque talvez alguém tenha dito que a gente estava ganhando €1.000 para isso, né? E não era, a gente trabalha pela parceria. E talvez se ele me chamasse para trabalhar com ele, também a gente iria de graça, e se fizesse o contrário também. Porque a gente se conhece e se identifica seu trabalho. Né? Questão de honestidade, de caráter, não somos assim juntos. Né? E posso incluir o Erasto que não está aqui, e assim o Fernando também, que trabalhou muito tempo com a gente admira ele como profissional. Então, quando eu chego no N10, por mais que você esteja substituindo o treinador, mas eu tenho que escrever a minha história. O Marquinhos que se formou como profissional de educação física, que estudou, né, que fez um estágio no Corinthians com o Bier, que é o treinador do Corinthians, que também tenho que agradecer muito, que me ajudou bastante no início do ano de 2020, final do ano de 2019. Então, tem essa experiência. Então, quando chega ali, talvez a maior dificuldade era, em pouco tempo, colocar a minha filosofia de trabalho dentro do clube. Mas, como eu falei, lá atrás, quando eu trabalhei em escolinhas, quando eu tinha 3 dias para treinar, depois foi reduzido a 2, depois eu tinha um time de competição, eu tinha 1 dia por semana para treinar e ele tinha que se tornar competitivo. Então, ali, quando eu chego no N10, a gente pede uma estrutura de treinos semanais, né? E a partir dali, quando nos deram o que a gente pediu, porque fizeram um convite, não daria para assumir o time sem treino. Não tem como fazer milagre. Por mais que os caras tenham qualidade, os jogadores tenham qualidade, e a gente fala muito assim, jogadores e atletas são 2 coisas diferentes. Né? O atleta, ele vive disso. Nós tínhamos jogadores que trabalham durante o dia e treinávamos à noite. O que nos deu de estrutura foi o Primavera, que também temos que agradecer o Primavera, que era treinado das 10h30 à meia-noite e meia. Esse era o horário que a gente tinha para treino. Então a gente tinha que ali ter um treino que fosse intenso, que se aproxime do jogo, né, que tenham o que acontece dentro do jogo, né, e que se tornasse competitivo, visto a chave que nós estávamos. Então, quando chego, a gente se reúne a comissão técnica, prepara os treinos todos juntos. Então, o Marcos dava o treino dele, o Erasto tinha, mas era integrado os treinos do preparador físico e do treinador. Então, nós chegamos ali dando um susto nos atletas, porque eles estavam mal fisicamente, até pelo ano, que tinha uma pandemia, e eles estavam retornando ali recentemente. Então, a gente dá um up, né, faz um bom jogo com a equipe de Indaiatuba ali equilibrando os quartetos para que a gente não sofresse tanto fisicamente, e depois a gente engrena com Hortolândia, Pulo do Gato, Hortolândia de novo, que é onde nós classificamos e levamos a equipe do N10 pela primeira vez aí nos playoffs da Liga. Tá certo, então, esse é um dos nossos convidados, Marquinhos, lá do N10, hein? Lembrando que a equipe do N10, nesta última temporada, passou de fase e jogou com o Corinthians de igual para igual. Abraços pra rapaziada lá, amigos do Nicão Atlântico, hein? É uma parceria que eles fizeram. Amigos do Nicão e Atlântico. Ontem tem um jogo amistoso, com início às 10 horas da manhã lá no Clube ABB, e a equipe do Nicão venceu o ABB pelo placar de 6-1. Ele gostaria que desse aqui a escalação para os jogadores também se sentirem também, né, no direito deles, né? Se eu esquecer aqui alguma coisinha, você me lembre aí, viu, Nicão? Ele, o Pipoca, o Gledson, que estão todos sintonizados. O Branquinho também, que jogou de meia direita ontem, o China de meia esquerda, uma coisa assim, meia do tipo aqui, né? A gente vai tentar lembrar. A equipe foi Marcelo, Mineiro, Cabeça, Nildão e Gledson, Ró, Branquinho, China e Índio, Icão e o querido Leonardo, que é o esposo da Thaís Kelly, e jogou, diga-se de passagem, jogou muito bem ontem no Clube ABB, na cidade de Jundiaí. Vitória de amigos do Nicão Atlântico pelo placar de 6-1. Agora o papo é com a fera, o nome dele é Lucas Figueiredo Marchetti. Nasceu em Presidente Prudente ou Jundiaí? Jundiaí, olha, por isso que é bom a gente perguntar. Nascido em Jundiaí no dia 24/3/1989, foi atleta de futsal dos anos 1994 a 2006 no Clube São João, um dos clubes mais tradicionais de futsal de Jundiaí. Tem como formação licenciado e bacharel em Educação Física
pós-graduado em futebol e futsal. É um dos nossos convidados também, lá do Napoli Futsal, Lucas Marchetti. Seja bem-vindo ao Arena D10 Esportes. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente possa fazer um bate-papo bem bacana aqui no nosso programa de hoje. Agora se apresenta um pouquinho para a galera, fala um pouquinho do Lucas Marchetti, fala um pouquinho do projeto Napoli Futsal. Fica à vontade, o programa é todo seu. Muito obrigado. Como você já disse, você adiantou um pouquinho aí da minha história. Eu venho desde 2008 trabalhando em equipes universitárias, né? Onde treino a galera que está fazendo faculdade. E de 2012 a 2017 pude estar nas categorias menores do Clube São João, que foi onde tive a minha melhor escola, onde eu aprendi muita coisa. Com o Regis, com o Eduardo, com o Fernando, inclusive. E ano passado eu tive o convite do Leonardo e do Renan para assumir a Sub-11 e o 15 do Napoli. Fizemos as duas finais da Liga Paulista vencendo o Sub-11. E esse ano aqui me fizeram um convite para assumir o Sub-20, né? Uma categoria que é nova, eles não tinham. Mas que a gente vai fazer de tudo para continuar sendo competitivo e chegando nas finais como foi com as menores. Agora, ô Lucas, além dos 12 anos que você atuou no Clube São João, dentro desses 12 anos, ou no decorrer da sua trajetória como jogador de futsal, existiu outras propostas, existiu assim, alguma coisa do tipo assim, olha, existe hoje uma proposta para você atuar num clube tal, no profissional, assim, coisas do tipo. Fala um pouquinho pra gente aí. Não, eu fui sempre um jogador muito limitado, né? Muito, muito limitado. Ele tá rindo porque ele sabe que é verdade. Você é autêntico em declarar, foi limitado. Com 14 anos eu já sabia que não ia dar. Mas eu gostava de estar lá, gostava do ambiente. Eu sempre gostei de participar dos treinamentos porque eu sempre me via estando no lugar, não no lugar, mas podendo estar no lugar do treinador. Então eu almejo ser treinador desde os meus 14, 15 anos. Mas falar que eu fui jogador, atleta, acho que é forçar um pouco a amizade, né, Marco? A gente costuma dizer que eu fazia parte do grupo, né? Atleta frustrado, né? Fazia parte do grupo, mas profissionalmente assim, passei longe de jogar. Você sabe que, não, essa é a qualidade. Como no campo, como em quadra, como no society, existem os tradicionais ou os famosos carregadores de piano. Você se considera que você seria um ou não? Não, nem carregar piano eu carregava. Era bem limitado mesmo. Eu era goleiro. Pô, goleiro só joga um, né? Nunca chegava a minha vez. Mas talvez de tanto ficar vendo de fora eu aprendi bastante, né? O segundo, terceiro, o quarto goleiro, o Ratão também foi goleiro, daqui a pouquinho a gente vai chegar nele. E aí? Foi o segundo, o terceiro, porque pela forma que você falou pra mim, o primeiro não era. Mas com certeza não. Pra não falar que nunca foi por um ano, só meu último ano, no 17. Aí era sempre segundo, terceiro. Mas eu entendia que aquilo ali, o esporte, podia me dar algumas coisas boas, como dá até hoje, né? Então, posso falar, brinco com a minha mãe que ela deve tudo ao futsal, assim como eu. Então, não só na questão financeira, na questão profissional, mas como formação de caráter, né, cara? Porque, por exemplo, imagina que você é uma criança de 6 anos e fica até os 16 sem entrar na quadra ali no banco. Mas você entende que aquilo ali faz bem pra você, que tá sendo justo você não estar na quadra. Então, eu falo que não só financeiro e profissionalmente, eu devo muito à minha formação de caráter ao esporte, principalmente ao futsal. Tá, então, um dos nossos convidados, Lucas Marchetti, do Napoli Futsal. Abraço pro Léo lá, que a gente às vezes esquece, chama ele de Léo Falcão, que eu acredito, tenho certeza que está interagindo, ligado junto com a gente no melhor programa esportivo da região, Arena D10 Esportes, que vai ao ar toda segunda-feira com início às 20h30. É claro, aqui, TV Mais Brasil, é claro, a TV que cresce junto com você. Olha, se disser José Roberto da Silva Barbosa, quem seria José Roberto da Silva Barbosa? Ninguém ia conhecer, ninguém ia saber. Mas se disser Ratão Cipa, todos conhecem. É um dos nossos convidados também no Arena D10 Esportes. Seja muito bem-vindo, Ratão Cipa. O meu muito boa noite, fica à vontade e já vai fazendo perguntas aos nossos convidados. Obrigado, Gigante. Estou com a dupla aqui, Marquinhos e Marchetti. Dois profissionais aí da bola pesada, né? Porque a bola não está nem mais pesada a bola, né? E gostaria de, antes, fazer um agradecimento da emissora que eu vim, da TV Conquista,
E 2 anos que eu fiquei lá foi uma escola para mim. Agradecer ao diretor Laércio Bonfatti, Marcos Botes, Fernando Francisco, pessoas que me levaram até lá. Então fiquei 2 anos lá, aprendi muito e agora estou nem goleiro agora, saltando para novos ares, né? E fazer uma pergunta aqui para o Marquinho N10. Marquinho, já vou pôr, mas Marquinho N10. Marquinho, 2019 eu acompanhei, 2020 acompanhei o N10, 2019 acompanhei com o Andrezinho. Aí você chegou em 2020 já com uma derrota, já o ano passado não passou na primeira fase. E eu queria saber, quando você chegou, você implantou o seu estilo no time do N10, desvinculou o N10 do Andrezinho, você pegou alguma coisinha assim, misturou e deu que passou até de fase. Foi essa característica que você usou no N10 esse 2020? Primeiro, quando eu chego no N10, eu não tenho como escolher a minha equipe. Então, os jogadores que lá estavam, alguns eu conhecia, alguns até jogaram comigo, né? No caso do Leandro Rosa, nós jogamos um período, quando eu estava saindo do sub-17, sub-18, já entrando na faculdade. Outros eu conhecia de ver jogar, no caso do Melo, o Iago, o jogador mais novo. Então, às vezes, quando eu estava ali no São João, no Romão, vendo eles jogarem, o Cauê, o Matheus, né? Mas é difícil falar de quando eu chego, se mudou ou não, porque primeiro foi um ano muito atípico e você perde, descaracteriza toda a sua equipe, né? Então, quando eu chego ali, eu tomei como base o jogo que perdeu de 6-1. Então, aquele jogo ali, eu posso falar daquele que eu assisti e era a equipe que eu ia me encontrar ali quando eu assumi. E dentro daquele jogo, eu não gosto de falar de placar, porque placar, né, às vezes você pode ter feito um excelente jogo, não ter colocado a bola para dentro, ter tomado alguns gols, né, bobos e o placar foi elástico. Então, quando eu chego, eu gosto das minhas equipes, sempre gostei de uma equipe mais intensa, de uma marcação mais alta, né, pôr o pé na bola lá em cima. E eu chego ali, eu sei que não dá para fazer isso, pelo pouco tempo que eu tenho. Mas eu tinha que construir essa identidade durante essa fase. Então, quando eu assumo a equipe, uma das coisas que eu cheguei lá, eu tinha 23 atletas, jogadores, né? 25 goleiros tinham, mais um 6º goleiro que ia treinar de vez em quando, né? E o restante de jogadores de linha. Eu sempre, por onde eu sempre trabalhei com 15 jogadores, né? Talvez os excedentes fossem garotos de base, garotos da base, mas quando eu chego, a equipe está ali. Então, a primeira coisa que eu faço com eles, um trato, é de ser honesto com todo mundo e tentar ser justo com todos, dar a oportunidade de todos jogarem. Ser justo é muito difícil falar isso, porque o que é justo para mim não é para eles. Às vezes o atleta está ali e fala, estou melhor, mas o cara não me coloca. Mas pelo menos ser honesto. E todos ali que passaram tiveram a sua oportunidade. Eu sempre falei para eles que vocês me provam que merecem jogar no treino. Então o treino tinha que ser intenso. Então, as atividades que eu preparava eram atividades intensas, né, de transição ofensiva, e ali dentro eu já colocava o meu modelo de marcação, então a marcação mais baixa, como eu faço uma marcação mais alta, e defini logo no primeiro jogo que haveriam 2 quartetos. Então, um quarteto ia subir um pouco mais na marcação, o segundo quarteto ia marcar um pouco mais baixo, que foi o que nós equilibramos contra a Indaiatuba. Tivemos a oportunidade de ganhar, acabamos perdendo para 3-1. Contra o Pulo do Gato, é o que eu estava conversando até antes com o Ratão, você já vai enfrentar uma equipe que teoricamente tem uma estrutura maior do que a sua. Então os garotos já se motivam por si só. Ali eu precisava organizar a equipe e eu acho que foi uma partida onde a gente se fechou ali. Né? O que eu pedi para eles é que fossem eficientes, porque se não fossem, a gente perderia o jogo. Então as oportunidades que tinham que fazer. E ali a gente oscilava muito e eles ainda perguntavam na entrevista. Eu subia a marcação nos momentos, diminuía, baixava um pouco a marcação, até porque fisicamente a minha equipe não ia aguentar. Né? Eram jogadores, como eu falei, não eram atletas. E foi isso, né, montando a minha filosofia de jogo de acordo com os jogadores que eu tinha, que também fez com que eles se sentissem mais à vontade. E foi, acho que, um dos fatores que deu mais sucesso, a conseguir colocar, implantar, né, essa filosofia, mas se tivesse, lógico, mais tempo, teria sido mais efetivo ainda. Daqui a pouquinho o Ratão Silva também vai fazer perguntas ao Lucas Marquete. Se ele está achando que ele vai escapar, ele não vai não. Quem está nos acompanhando é o Léo Jones, que estreou seu programa na última quinta-feira aqui. Abraços, Léo Jones. Mandar um abraço também pro Erasco, hein?
que tem projetos aí sensacionais. Abraço pro Erasto, pro Ivandro Floriano, que na verdade é conhecido como Pipoca. Pipoquinho ou Pipoca? Pipoquinho é o lateral, né? São os dois laterais, né, na verdade, né, Rafael? Lateral esquerdo. Ivandro Floriano, e para toda a rapaziada da imprensa, hein? Adilson Fredo, Cobrinha, grande Cobrinha, que sempre nos acompanha, né? Sempre desejando felicidade, sucesso pra gente aí. Tiago Lins, Samuel de Oliveira, Gustavo Neto, grande abraço. E a todos os internautas que estão nos acompanhando. Thaís, e as nossas redes sociais? Gigante, gostaria de mandar um abraço pro Marcos Paz. Tá mandando aqui, parabéns, boa sorte do mundo para todos vocês, estamos na torcida. William Lopes, parabéns Marcos, fazendo um bom trabalho em Jarinu e região. José Eliezer, boa noite galera, boa noite Ratão. Bruno Coimbra também está conectado com a gente. Viviane Trevisan, o negócio. Reginaldo Ferreira falou assim que Pipoquinha tá na área, hein? Tá assistindo a gente. Mandar um abraço pro Clas, pro Jefferson, né, o Jefferson que vai na loja. O Gelove. Vamos falar ao vivo aqui. Gelove. Gazeta, boa noite a todos. Bruno Coimbra aqui tá falando que grande Ratão, monstro demais. E é isso aí. Na verdade o Ratão tem o público dele. Vamos pensar que vocês que o Ratão não tem o seu público, que todos têm o seu público. Abraços ao Bruno Coimbra. Grande profissional da área da comunicação também. Abraços para o Luiz Osana, Éder Alemão, a rapaziada sempre nos acompanha. Também não poderíamos deixar de lembrar dele, Maer Cardoso, que sempre nos acompanha aqui no Arena D10 Esportes. Este programa vai ao ar toda segunda-feira com início às 20h30 aqui. TV Mais Brasil, é claro, a TV que cresce sempre juntinho com você. Voltando agora na fera. É ele mesmo, o Marquinhos do N10, assim como é conhecido de uma forma popular. Bacana isso, né, Marquinhos? Ter esse carinho da galera, né? Bom, fico feliz. Esse calor aí. Marquinhos, fala pra gente um pouquinho da ascensão do N10, do ano de 2020. Porque a gente em si sabia que é um projeto novo, uma equipe nova, que atravessa várias dificuldades. E os nossos internautas e nós também aqui gostaríamos de saber essa ascensão, esse trampolim. Qual foi esse trampolim? A fórmula desta receita, né, que fez com que o N10 se tornasse uma equipe vista com outros olhos, né? Não aquela equipe, esta equipe ela vai ficar na primeira fase, isso, aquilo, outro. Mas não, desta vez foi diferente, passou de fase, disputou de igual para igual com o Corinthians, né? Jogo disputado palmo a palmo. E a gente gostaria de saber de você o segredo e a fórmula mágica desta receita de ascensão. Até porque você é um especialista nisso, né? Primeiro eu tenho que agradecer ao Tilico e ao Valdo que confiaram no nosso trabalho. E eu sempre conversei com eles e nós da comissão falávamos que se fora não estivesse com uma estrutura e um suporte bom, dentro da quadra não funcionaria. E eles ali se doavam, né, se doam muito pela equipe, né, aqueles que construíram o N10, se doam demais para que isso aconteça. Então tem que agradecer eles, sim. A gente até brincava com o Tilico, falou, cara, você chegou até aqui, então não pode ser menos, né, do que o que você construiu até agora, tem que ser mais. Você tem que evoluir a cada ano. Ele entendeu todo esse processo, tinha vontade disso, e eu acho que esse cenário que foi construído fez com que tivesse sucesso. Essa confiança mútua, né? Nós e diretoria, esse trabalho em conjunto, desde os mínimos detalhes, desde você chegar lá e está tudo pronto para a galera da TV, né? Ser bem recebido, os árbitros, a equipe adversária, você cumprimentá-los, você conversar, saber respeitar. Eu acho que tudo isso, essa construção, fez com que a equipe lá na frente desse certo, né? Conseguisse classificar e conseguisse fazer esse jogo bem bacana contra o Corinthians, né? Agora, Marquinhos, a gente sabe também que você atuou durante 7 anos como jogador de futsal. Tentava, né? Na verdade, você adquiriu, assim você trouxe muitas coisas sim. de dentro das quadras para hoje a realidade que você vive, né? E a gente sabe
que isso agregou muito naquilo que você faz hoje. Sim. Até porque você já pegou aí um teste de fogo, assumindo o N10, né? Entre muitas perguntas, muitas desconfianças, vamos dizer assim, claro. e você conseguiu levar o N10 num posto maior daquilo que esperavam do N10. Agora, como que você enxerga esta evolução, você já sabendo da forma de trabalhar, a forma de pensar, aquilo que você aprendeu ao longo da sua carreira, na sua vida, dentro das 4 linhas, isso também influenciou muito hoje no trabalho que você faz no N10, né? Sim, muito. E volto a dizer, a minha base foi em Campo Limpo, então nós não tínhamos, mesmo como atleta, não tínhamos estrutura. Então nós tínhamos que ter sempre algo a mais para jogar contra equipes mais fortes. E esse algo a mais era essa competitividade, era essa a essência de não desistir, de tornar o jogo às vezes mais equilibrado quando você não tinha jogadores para isso. Então eu trago muito essa experiência lá de trás. Nunca fui um bom jogador, é o que a gente brinca, se tivesse sido, estava jogando até hoje um pouquinho, né? A gente tem essa carinha de velho, mas a gente tem 33, 34 anos. Você? Tá, beleza. Mas estaríamos jogando, então a gente fala que o treinador muitas vezes é o jogador frustrado, aquele que não deu certo. Né? Ou deu certo por um meio período e depois acaba se tornando treinador para passar aquilo que ele aprendeu. Mas careceu, né, da minha parte, de aprender outra área. Uma coisa era você ser jogador, aquilo que você enxerga como atleta. Né? Você não tem uma leitura do jogo tão boa quanto quando você está do lado de fora. Então, para isso é importante você estudar e para isso é importante a vivência dentro de quadra. Aquilo que você enxerga. O Lucas, por exemplo, tinha uma visão do jogo, né, seja ele goleiro ou estando lá de fora, diferente da minha. Eu joguei de pivô por um período e joguei de fixo no outro, de back. Então, eu tinha os 2 pontos, eu enxergava de maneiras distintas. Mas quando você vai para fora da quadra, você precisa de algo mais. O atleta muitas vezes se sente independente de você. Eu não gosto dessa palavra, né, porque eu gosto de ter autonomia do atleta, de tomar decisão dentro do jogo, mas ele sente. Né, a hora que o jogo está pegado, o que ele tem que fazer, o posicionamento que você, né, um ajuste que você faz, a equipe muda o comportamento. Então, eu acho que o que eu peço muito das minhas equipes é essa gana pelo jogo, de não desistir, né, de, eu vou jogar contra a equipe mais forte. Dentro da quadra, o jogo acontece lá, dentro das 4 linhas. Então, eu acho que não tem que... acho que foi muito isso que eu trouxe da minha base, né, Daniel? Essa vontade de ganhar e essa vontade de... Eu sou hoje menos, não, cara. Eu lembro, desculpa até prolongar, eu lembro que a gente fez um jogo uma vez, nós jogávamos em Campo Limpo, classificamos em 2005, né? O treinador era o Fernando, classificamos em 2005 para os Jogos Abertos pela primeira vez, eu era atleta nessa época, pela primeira vez nós classificamos para os Jogos Abertos e caímos na chave do São Caetano, né? São Caetano tinha o Caio, acho que era o Pedaleira, eu sei que eram 4 jogadores de seleção brasileira que jogavam lá. E o São Caetano, uma semana antes, tinha vindo jogar no São João, contra o São João, e tinha ganho de 10-1 do São João. E para nós, em Campo Limpo, o São João era muito mais forte. Aí jogamos o primeiro jogo nosso dos abertos, foi contra Poá, perdemos o jogo de 3-1. Engraçado, porque os jogadores de Poá estavam do lado de fora tomando um suco, tomando uma cerveja, né? E depois foram jogar com a gente e perdemos o jogo. E foi um alojamento, conversando, se nós perdemos para Poá de 3-1, se Jundiaí perdeu para o São Caetano de 10-1, cara, amanhã nós vamos passar vergonha na quadra. E ali se reunimos, né? Cada um contando a sua história, porque tinha chegado ali, e fizemos o jogo contra o São Caetano e, resumindo, empatamos o jogo em 5-5 e perdemos uma chance de ganhar o jogo, né? Nos últimos 30 segundos lá, o jogador nosso perdeu o gol e poderíamos ter classificado. Então nós gostávamos de jogos assim, onde o outro era muito melhor, então nós conseguimos nos comportar muito melhor dessa maneira, né? Sendo mais aguerrido. Então eu trago isso para as minhas equipes, né? Não desiste do jogo, independente de quanto seja o placar, não desiste do jogo. Porque em algum momento o jogo vira a seu favor. Aí você tem que aproveitar as suas oportunidades. Então eu acreditava muito nisso. Tá, então, Marquinhos Silva. Assim mesmo, né? Pode. Marquinhos Silva, do N10 aqui no Arena D10 Esportes desta segunda-feira. Lucas Marchetti. Marchetti, na verdade, é o nome de um bairro lá em Campo Limpo, né? É isso. Não é? Tem Marchetti. Tem nada a ver com isso. É só para saber, tá? Ô Lucas, agora responde pra gente, como que a gente sabe que devido a essa pandemia, né, que se estende aí,
e nos desgasta de uma forma que a gente tem hora que a gente fica até meio desesperado. Até aonde vai essa pandemia? A gente sabe que para todas as modalidades estão difícil hoje a situação. Agora, a gente gostaria de saber de você, na modalidade futsal, como que você vê o futsal no cenário nacional hoje, além dessas dificuldades chamada Covid-19, coronavírus? Já existia, né, certas dificuldades dentro de projetos e de outras situações. Agora, de uma forma futura, como que você enxerga e encara tudo isso? Eu acredito que o futsal, assim como a maioria das modalidades que são profissionais, mas são semi-amadoras na verdade, né? Porque as pessoas vivem disso, mas não conseguem ter uma prosperidade sendo atleta de futsal, é muito complicado. Dentro do cenário nacional, as equipes de ponta, todas elas, ou quase todas, que têm conhecimento, reduziram a salário dos atletas pela metade. Já não era muito, piorou. E a gente entende também a parte do patrocinador, porque se ele está faturando menos, não tem como ele investir o que ele investia antes. Mas eu acho que o futsal como produto, ele tem melhorado muito, né? As transmissões melhoram, as equipes melhoram, as estruturas melhoram. Eu acredito que o futsal, em curto tempo, ele vai fazer, não vou dizer que uma frente, mas ele vai ser tão expansivo quanto o futebol. Tendo em vista que, pela primeira vez no ano passado, nós tivemos um pay-per-view da Liga Futsal, né? Então a gente teve a oportunidade de ver todos os jogos da Liga, todos, sem exceção. Então eu acredito que o futsal, principalmente depois que passar essa pandemia, porque é uma época muito delicada, a maioria dos times menores, principalmente na região sul, depende do seu torcedor no ginásio para pagar seu ingresso, para tomar sua cerveja lá dentro e daí tirar o sustento do time. E eu acho que cada vez mais o futsal vai ter esse crescimento e visibilidade, porque eu sempre puxo a sardinha pro futsal, né? Não tem como, né, Marquinhos? É lógico. Enquanto no futsal em 1 minuto você tem 25 emoções, no futebol você tem uma emoção em um jogo. Quando o jogo é bom, né? Dependendo do jogo. Quando o jogo é bom. Quando o jogo é bom, a bola está sempre muito perto do gol e isso chama a atenção de quem assiste, né? Então, por mais que você não seja um entendedor da modalidade, você vê que a bola está próxima ao gol o tempo todo. E por que o vôlei ganhou grande visibilidade? Porque cada ponto que a bola cai lá, é uma chance que você tem de vencer o jogo, né? Então, acho que por essa proximidade do futsal e ele está sendo um mercado melhor a ser vendido, tem tudo para, não vou dizer fazer frente, mas fazer bem próximo ao futebol como produto a ser vendido. Tá certo, então, Lucas Marquentes, Thaís. Aproveitando aqui já o assunto, o Sérgio Silva Almeida tá querendo saber a opinião de vocês. Qual a diferença do futsal do Brasil com outras potências da modalidade do futsal? Começando do Marquinhos da N10. Eu digo assim, a maioria das equipes de fora, os jogadores são oriundos do nosso país. Então, eu posso dizer que o nosso futsal deveria ser o melhor do mundo. E se pegar em resultados, tá aí a Magnus, a gente tem Corinthians, tem equipes do Sul que são referências, tem Carlos Barbosa, Erechim, enfim, a gente vai falar aqui N equipes e que muita gente de fora leva nossos jogadores para lá. Mas eu vejo que lá o jogo é muito mais tático, né? Um jogo muito mais elaborado do que nosso aqui. Aqui a gente ainda a gente costuma dizer, europeizando o nosso futebol e o nosso futsal também. Mas o nosso futsal ainda tem muito improviso, tem muito dessa coisa do jogador, não vou dizer irresponsável, mas que é difícil você saber o que ele vai fazer em determinado momento. Né? Até porque o garoto no nosso país, ele nasce e já está com a bola. Então isso facilita. Lógico que já mudou muito, hoje os garotos têm pouco contato com a rua, com qualquer outro lugar, mas ainda assim somos referência no mundo. Né? Mas o futsal lá fora, quando você assiste um jogo nosso, o que hoje... O Lucas ainda falou que o futebol, quando o jogo é bom, né, dá para assistir. E o futsal tem momentos que também. Né, ele se torna assim tático, uma equipe que marca um pouco mais atrás, deixa o jogo acontecer. Hoje você vê muito mais jogos 0x0, 1x1, 1x0, 2x1. Né? Nós sabemos que os treinadores estão se preparando, muitas equipes também se conhecem muito. Mas lá fora não, você vê poucos jogos assim, né, 1x0, mais jogo 3x3, 3x2, 4x3. E quando você vai assistir, são jogos mais táticos, né? Mas são locais diferentes. Eu vejo que, por exemplo, se pegar a Espanha, que é uma referência, a gente tem muito confronto de 1 contra 1, né, Lucas? Muitas vezes o cara passa, não tem uma cobertura, é ele contra o goleiro. Então, são jeitos diferentes de apresentar o futsal. Mas o nosso futsal é o melhor do mundo. Eu acredito muito nisso. Lucas Marquete.
Faço das palavras do Marcos a minha. Realmente eu acho que, não vou dizer que eles estão mais avançados taticamente do que a gente, mas eles são mais fiéis àquilo que eles acreditam em relação ao jogo coletivo, em relação do que a gente usa o jogo individual, né? Aqui a gente vê, como ele falou, muito improviso, muito 1 contra 1, o jogador chamando o jogo para si para conseguir fazer uma vantagem, enquanto lá eles usam muito do jogo coletivo, né? E alguns brasileiros, como lá, sofrem um pouco no começo para jogar, né, Marcos? Porém, outros vão para fazer o que fazem aqui, né? Eles entram para quando esse sistema não está dando certo, ele sozinho jogar em prol da equipe. Então, realmente, a diferença é essa, que eles são mais fiéis ao modelo, não que nós não sejamos, mas nós somos mais adeptos, não mais, mas também adeptos do jogador resolver problemas, não só coletivamente, como individualmente. Tá certo, então. Antes de mais nada, antes de fazer a pergunta para o Ratão Cipa, que é um dos nossos convidados desta noite, olha, em relação a competições, society, futsal ou futebol de campo, tem que ter produto de qualidade. Quem fala deste produto de qualidade é a nossa querida assistente Thaís Kelly. É isso aí, gigante. Vamos falar então das maravilhas que são as bolas N10 Pro X High-Tech, sempre com design despojado que você encontra em diversas cores. Independente da modalidade, futsal, society, futebol de campo, presente em todo o Brasil. Você encontra as bolas N10 Pro X High-Tech exclusivo na loja D10 Esportes. Pensou em bola? Pensou em N10 Pro X High-Tech. Isso aí. Tá certo então, Thaís. Agora, olha, o interessante do Ratão Cipa, com esse tamanho todo, não vai imaginando vocês não, hein? Jogou sempre futebol de campo nas indústrias, aventurava. Ele falou para mim à tarde no futsal, mas conhece tudo de futebol, hein? Seja society, futsal, campo. O Ratão Cipa jogou Arizona, Atlântico, Cedro do Buriti, Vasquinho, em Jundiaí jogou no Vila Cristo. Quem mais lembra, Ratão? Unidos da Vila Esperança. Unidos da Vila Esperança. Tem mais algum? 007 também? 007 da Vila Aparecida. Essa equipe é espião? O que é isso aí? Não, a maioria das equipes são tudo extintas. Não fui eu que afundei, não. É que não está mais no cenário, né? 007? É 007 lá da Vila Aparecida, do Sargento Valdir. Essa equipe aí daria certo para o nosso diretor jogar. Essa equipe aí, 007. Ratão, perguntas aos nossos convidados. Está faltando a do Lucas Marchetti. Lucas Marchetti. Acho que vai calhar para os dois aqui, viu, Lucas e Marquinhos? Eu não sei se quando vocês... Os dois são professores, tem a escolinha. Quando o pai traz o moleque lá para treinar, tudo, eles fazem cobrança para você, falam, não, meu moleque joga muito, ele tem que sair aí para jogar em outros clubes. Ou vocês chegam nele e falam, não, seu filho pode sair daqui um Falcão, mas também pode sair um Lucas Marchetti com caráter. Tá vendo a analogia? Tá vendo? Pode ser. Foi bem. Então, e se vocês conversam com os pais assim, fazem uma preparação psicológica, não chega o pai lá já desesperado, meu filho está tantos anos aqui, nada. Vocês conversam com ele, vocês como treinadores, já vai adiantando para eles? Bom, eu acho que a maior virtude que a gente pode ter em relação ao menino e ao pai é sempre jogar limpo com eles, né? Explicar primeiro de tudo, o pai tem que entender onde o filho está. Ele está jogando num time de rendimento, ele está jogando numa escolinha, está no projeto social. Então a primeira coisa que eu acho que para dar certo essa construção é o pai levar o menino no lugar certo. Né? Não adianta ele querer levar um menino com uma condição em outro lugar, que já vai começar errado. E aí eu acho que nós como professores temos que ser sinceros. Então, por exemplo, antes de começar o seu trabalho com a criança, você fala com o pai, né? Eu pelo menos tenho esse costume de falar qual a metodologia que eu uso, como que eu jogo e como que eu quero chegar para a criança. Então acho que quando você fala para o pai a real condição do que você vai oferecer para o filho dele, você não tem esse tipo de problema. E por muito tempo foi-se visto o pai da criança como um vilão, que cobrava treinador, que atrapalhava o processo. E eu já enxergo diferente, né? Eu enxergo ele como um parceiro. Porque o foco desse trabalho não sou eu e não é o pai, é a criança. Então se eu tiver o pai do meu lado e ele não tiver ao lado dele, com certeza quem ganha é a criança. Então tem casos do que ele falou, sim, mas acho que se a gente não é nem educar, mas mostrar o caminho que vai ser seguido para o pai, ele vai entender seu trabalho e vai te apoiar em qualquer situação. Eu como dono de escolinha, né, trabalhar muito tempo em projeto social, faço as palavras do Marchetti as minhas.
é você jogar limpo realmente com o pai. Lógico que vai ter pai que não entende, né? Como todo setor, você não agrada a todo mundo. Mas o que eu faço lá no Cafute é isso, é mostrar para o pai aonde o filho dele está, qual a identidade da minha escola, porque às vezes o treinador mesmo, o dono da escola, confunde a identidade da escola dele. Ele acha que a escola tem que estar num lugar, mas a escola está em outro. Né? E quando eu sou muito fiel a isso, quando nós falamos de escola de futebol, é diferente de alto rendimento. E tem muita gente que transforma a escola em alto rendimento, então são duas coisas diferentes. E o pai, quando ele vai lá, o sonho do pai, às vezes, é que o garoto se torne um jogador de futebol. E muitas vezes o pai não sabe o que o garoto quer. Então o que eu faço muito na minha escolinha é tentar entender os dois objetivos. O garoto está ali para uma prática de atividade física, simplesmente, ou o garoto está ali porque ele quer ser jogador de futebol. O pai colocou o garoto ali porque é uma prática de atividade física, ou ele colocou o garoto ali porque ele tem sonho do filho ser jogador de futebol? Porque às vezes os dois se divergem. O garoto está ali porque ele quer brincar e o pai colocou ele ali para ser jogador de futebol. Então em algum momento o pai vai cobrar o garoto em excesso, né? E ele vai tirar, lógico, a nossa autoridade de ensino. Não podemos esquecer que o pai é uma figura importante para o filho, ele sempre vai olhar para o pai, né? Mas se o pai colocou ali na escolinha é porque ele confia no trabalho. Então, se o pai fosse treinador, o pai estaria treinando o filho dele, não colocaria ele, às vezes, numa escola. A gente respeita, lógico, esse ponto de vista de todo pai, mas eu vejo isso, Rafa. Eu acho que o que o Lucas falou, também falei, é você conversar com o pai, fazer ele entender o que vai acontecer ali, né? Mostrar outros pontos que são positivos. Às vezes o garoto pode não se tornar jogador, mas ele pode se tornar um grande homem, que a gente fala, né? Dali 15 anos, 16, 17 anos, você vê o garoto formado, ou muitas vezes usando nós como referência, ó, eu quero ser professor porque eu fui seu aluno e eu gostei muito de você. Então tem muito disso, né? Então é esse ponto, é você fazer o pai entender, fazer a criança entender e, lógico, você ser fiel àquilo que você acredita como professor dentro da sua escola. Se realmente você vai preparar o garoto para o alto rendimento, faça. Senão, você precisa, pelo menos, envolver ele dentro do cenário de futebol, porque às vezes chega garotos para a gente que não tem condição nenhuma. Ele está ali porque ele só está no celular, que é um outro fator que a gente briga muito hoje contra a tecnologia. Os garotos chegam um pouco mais obesos, tem garoto com colesterol com 5, com 4 anos, porque ele fica pouco, ele faz pouca atividade física. Isso já é um assunto bem amplo, né? A sociedade mudou, não oferta mais atividade ao ar livre, muitas vezes o garoto mora num condomínio, ele precisa de alguém para ir lá para fazer. Atividade física, né? E nós ficávamos na rua, né, Daniel? O tempo todo. Verdade. A gente brincava de tudo, né? Eu particularmente brinquei de tudo, levava cada surra que só Deus. Viu? Olha, antes de mais nada, novamente, #ajude o Heitor, ajude o Heitor, uma criança de 3 meses de vida que luta para viver, hein? Olha, tá na telinha, nome da agência, número da conta, o que o seu coração pedir, você ajude, #ajude o Heitor. A família saiu lá do norte, do estado da Bahia, para fazer esse tratamento com esta criança de 3 meses. Então, a nossa hashtag de hoje, ajude o Heitor. Abraços também para toda a minha família lá de Araraquara, que nesta tarde falou que acompanha todos os programas Arena D10 Esportes. Marli Adão, Salvador e todos os meus primos, que é claro, né, bonito como eu. Tá certo, Thaís? Tá certo. Olha, vamos falar de algo que vem revolucionando a cada dia, a cada segundo, a cada instante. Em Várzea Paulista, líder em ferramentas, parafusos e acessórios. Estamos falando do que também, realmente, Thaís? Da empresa SKR, é líder no seu segmento na cidade de Várzea Paulista, atendendo seus clientes que buscam qualidade e ótimo preço. Atendendo também toda a linha moveleira, indústria e automotiva. A SKR está localizada na Avenida Bertioga, 1732, em Várzea Paulista. E o telefone é o 011 2434 0371 ou o WhatsApp 11 973290534. É isso aí. SKR Ferramentas, Parafusos e Acessórios. Vamos lá, porque o tempo aqui, como dizia Cláudio Karsug, o tempo urge, Marquinhos. Vamos lá. Vamos lá. Sobre 2021, os projetos terão ou terá continuidade, Marquinhos? Nós acreditamos que sim, né? Existe
uma força muito grande para a diretoria, vou falar a parte do M10, de manter a equipe, de jogar a Liga Paulista. É lógico que é o que nós estamos falando, precisamos de investidores, né? Então deixo aqui também, se alguém tiver interesse, para entrar em contato conosco, porque existe um custo, né? Um custo de jogador, o custo de quadra, de arbitragem, tem várias taxas que no final do ano se torna uma coisa muito grande. E se não tiver esse planejamento, e é o que nós estamos conversando, estou sempre conversando com a diretoria, que se nós não tivermos um planejamento, no final do ano a gente paga caro para ele. Né? Às vezes não consegue, não pelo Tilico, porque ele arca com todos os custos, mas não precisa ele fazer isso sozinho. Então a gente está em busca de patrocínios, alguns já deram sinais positivos, né? Acredito que agora na metade de março a gente já tem uma resposta, até para os atletas, para os jogadores também, né? Que estão aguardando se vai, se não vai. Às vezes liga, Marquinho, cara, não posso te dizer nada. Eu estou tentando estruturar o projeto para que seja bom para todos. Mas eu acredito que até março, aí, final de março, a gente já tem alguma resposta. E aí, Lucas, e lá no Nápoles Futsal, como que andam as situações em termos de planejamentos? Então, a gente terminou agora na categoria sub-20 de fazer o primeiro processo de avaliação de atletas e selecionou 10 deles para fazerem parte da equipe. E agora vamos completar essas outras 5 vagas com os garotos do sub-17, que tem bastante qualidade. Porque eu parto do pressuposto que para trazer um sub-20 ele tem que ser melhor que todos os 17, né? Como não apareceram esses meninos por enquanto, a gente vai utilizar os meninos do 17. Já estamos treinando há 3 semanas, mas vamos começar o treinamento mesmo amanhã, lá no Clube Irapuru. E a competição, acredito que seja aqui um mês e meio, tanto para o L10 como para o Napoli, né? Também com as dificuldades que o L10 tem, porque é taxa de arbitragem, transporte, alimentação e coisa, conta que não acaba mais. Mas estamos bem encaminhados, já temos grupo de atletas e espero que a gente consiga fazer o melhor possível aí. Colocamos como meta chegar entre os 4 melhores da competição. Por ser o primeiro ano que vamos competir nessa competição, nessa categoria, eu acredito que seja um projeto-alvo bom. Mas se deixar, né, Marquinhos? Chega. Se deixar, a gente chega. Fazer tudo para chegar. Já chega. Tá certo então, hein? Olha, você também que tem interesse que a sua empresa, o seu comércio vista o manto Arena D10 Esportes, o telefone está na telinha, hein? Entre em contato com a nossa produção. Thaís, as nossas redes sociais, antes de fazer a pergunta para o nosso ilustre convidado, Ratão Cipa. Mandar um abraço aqui pro Felipe Silva, tá mandando boa noite gigante, boa noite a toda a equipe campeã e convidados bacana demais. Manda um abraço aí pro grupo Nossa Voz do Esportes. Felipe Gaúcho, Giovanni Soares, David Peixoto, Paulo Pavan, Jonas Mineiro, todos. Abraço e beijo no coração para esta equipe. Show de bola, Nossa Voz no Esporte. Beleza, Thaís? Beleza. Continuando aqui, a Viviane Trevisan, mandando aqui mensagem para o Marcos, falando assim que ele se dedica, estuda, não para no tempo, trabalha para elevar o nível do esporte, pensa no bem comum acima de tudo, respeita o profissional e a profissão. E tá falando aqui que é super fã. Não tem como ser diferente, é minha esposa, né? Ah, é a esposa? Um beijo. Valdir, grande Marcos, você é um gigante, você está trabalhando muito bem em Jarinu, parabéns. Isabela Mendonça, abraços ao fã-clube do treinador Lucas Marchetti. Tem a esposa até também? fã-clube? Tem até fã-clube. Na verdade, isso aí é uma resenha, porque tem uma galera do futsal aí, tem 3 amigos, um de Ouro Preto, um de Salvador e um de Santa Catarina, que eles ficam com essa resenha de fã-clube, e essa daí ouviu essa brincadeira. Então, toda vez que a gente vai participar de algum programa, alguma coisa, ela posta essa mesma mensagem. Um abraço pros 4 aí. Super fã-clube de 4 amigos que eu tenho. Mas isso é mais do que importante. Mais alguma coisa, Thaís? Sérgio Holanda falando aqui que o Ratão Cipa é Buriti, hein? É Buriti. Eu entendi que ele fosse bonitinho. Não, Buriti. É Buriti. Não é bonitinho? Não. Não é? Buriti. Não é bonitinho. Abraço também para Ana Paula, uma das nossas diretoras, vamos dizer assim, para a Bruna também, que é a esposa do nosso diretor, né? Abraço, não já viu depois, hein? Ratão, agora o papo é com você, hein? O tempo urge aqui, faça a pergunta aos nossos convidados. Antes de fazer a pergunta, eu falar que o Mamadeira fez gol pelo Formosa lá no Distrito Industrial. O Maicon,
nosso grande zagueiro, Nova Desportiva, Bahia, está lá no Formosa. O Dindinho também, hein? E Tá o lá. Dindim também. E o Renan Holanda, filho do lendário goleiro Locão, foi contratado pelo Dracena. Lá tem Persul, Intel, que nome é aquele lá? Dracena, você Tem um fala, é o nome. filho do Locão. É o Raul, filho Lendário do Locão. Goleiro, ex-goleiro do Marquinhos 10. Olha que maravilha. Ó. Tá lá no Olha, Dracena. Informação importante. Repita, Ratão. O goleiro Raul Holanda, filho do lendário Locão, foi contratado pelo Dracena, atual campeão da Liga Paulista. E era cria do Marquinho da N10 aí. Então, boa sorte pro Raul lá. Olha, Dracena é um clube, é uma equipe. Não é o Edu Dracena que jogou no Cruzeiro, Palmeiras. Nada dessas coisas, certo, Ratão? Eu acho que ele ajuda o time do Dracena. É, ele é de lá, natural de lá, né? É. Perguntas, Ratão. Pergunta pro fazer coletivo aqui, coletivo. Qual foi a maior decepção, tanto jogando como treinador? Eu tenho decepção, não preciso falar nome, me expor, mas já tive decepção. Qual foi a maior decepção sua? Posso ir? Manda primeiro. Pô, cara, eu acho que decepção a gente fica porque a gente trabalha demais e de repente, em um dia ruim que você tá, você acaba perdendo um jogo que talvez você não perdesse se jogasse mais 30 vezes, né? Mas pra mim a maior tragédia assim na minha carreira foi 2010, aí que tava começando ainda, e aí a gente foi jogar uns jogos e não sei porque eu tive a brilhante ideia de sugerir que o time inteiro fosse só de bigode pro jogo. Só de bigode? Só de bigode, 9-1 pros caras. Até hoje. E se fosse de bigode e barba? Ah, talvez 18? seja... Ah, ia ser pior, acho, cara. Então, eu falo pra você, o jogo que mais doeu foi esse aí, porque, pô, a gente chegou grandão, tava ganhando de todo mundo. Ah, vamos fazer uma graça, um de bigode. Primeiro tempo, 5-6-0, não vi uma cor da bola. Eu acho que esse aí foi o que mais me doeu, assim. Esse foi ruim de perder. Mas, se for ficar falando de jogo que decepcionou, Nossa. dá pra ficar a noite inteira aqui. Ah, eu acho que a gente tem mais jogos, às vezes, que até a gente chegar em jogos que nos deixam felizes, mais que decepcionam, né? Mas eu tenho um que é a mesma equipe, foram duas situações no mesmo momento. Era uma equipe que eu tinha em Campo Limpo sub-17, nós fomos nos jogos regionais com a equipe toda sub-17 e a categoria era sub-20. Né? Então era o que nós tínhamos e a prefeitura falou, vocês têm que ir com o que vocês têm. Porque tinha muito esse hábito, outras modalidades de Campo Limpo de contratar jogador para completar a equipe. E nós tínhamos a base que jogava a Federação Paulista 2 e fomos com essa equipe. Né? Passamos de fase, a gente não tinha nenhuma pretensão, passamos de fase, chegamos na semifinal, perdemos para Avaré nos pênaltis. Nós estávamos perdendo o jogo de 1-0, empatamos faltando 2 minutos para acabar o jogo, foi para a prorrogação. Na prorrogação nós perdemos, tomamos o gol, estávamos perdendo de 1-0 e 20 segundos antes de acabar a prorrogação nós empatamos o jogo e fomos dos pênaltis. Então ali foi uma mistura, né, as duas sensações de eu tenho a oportunidade de ganhar e daqui a pouco você vê que nos pênaltis acabou, você vê os garotos chorando. E nós ali, eu sempre fui muito emotivo, de fato, muito chorão, querendo chorar também, mas tinha que Naquela estar ali dando segurada, suporte, porque eram garotos menores de idade, né? Que foram ali com um sonho de uma competição que na nossa época era, nossa, nós íamos jogar os jogos regionais, era o sonho, eu queria ficar fora de casa. Então eles estavam vivendo aquilo. E em determinado momento da competição, ver que poderiam chegar numa final. E aquele ano o Jundiaí também perdeu na CM, como nós, e a final acho que foi Tapetininga e, não vou lembrar outra aqui, para Avaré. Tapetininga e Avaré, e nós, Jundiaí, Campo Limpo, decidimos terceiro e quarto. Mas ali para mim acho que foram 2 momentos ali de felicidade, quando você faz o gol, faltando 30 segundos para acabar o jogo, né, e depois quando você perde nos pênaltis. Mas é o que o Lucas falou, se for pensar, acha um monte aqui. A gente chora aqui. E aí, Ratão? Tem uma decepção que para mim Diga foi um pra gente, domingo. Ratão. Foi um domingo que eu chamo Domingo Negro, rapaz. Foi no Amador da Série B em Jundiaí, eu jogava pro Unidos da Vila Esperança, e nós jogando na semifinal, ali no Antônio Ovidio Bueno. E eu nunca bati tiro de meta por causa da perna de grilo, não tem força. E aquele dia lá eu coloquei a bola na risca, falei, vou bater esse tiro de meta. E eu bati o tiro de meta, rapaz. Mas a bola não foi 10 metros fora da área. O jogador lá o time era o Internacional do Tamoio, só matou no peito, com esse tamanho todo. Caixa. Caixa.
aquele dia lá eu fui responsável pela desclassificação e para mim doeu. Viu? Foi a maior decepção que eu tive no futebol foi essa. Sem contar de 1986, que você não foi convocado para a seleção da Várzea, né? Essa que Tem foi essa também, né? foi a inauguração do campo do Cruz Alta e o Paulista iria jogar contra a seleção da Várzea. E durante a semana se reuniram lá e iam fazer a escalação. Aí escalaram os goleiros, aí foi mencionado meu nome, né? Falou, Ratão também, está bem no campeonato amador aqui da Várzea. Eles levaram o Valdir Capeloto, o nosso saudoso Valdir, e o Flavinho Spinucci. E daí eles falaram, o Ratão não, porque o Ratão não tem tamanho, né? Jogar com o Paulista ainda. Se fosse futsal, dava um desconto. Dava um desconto. Mas não adiantou o tamanho, não. Foi 4-0 o Paulista aquele dia lá, com um goleiro de 1,90m, 1,80m. Perderam mesmo. E eu fiquei decepcionado aquela vez, porque eu fiquei sabendo depois. Então quer dizer que se eu não ficasse sabendo que meu nome foi cogitado, passava. Mas depois eu fiquei sabendo de alguém que estava lá dentro e falou, Ratão, eu estava lá, você foi cogitado, mas por causa do seu tamanho eles falaram que não ia convocar. Mas isso foi recompensado anos depois, né, Ratão? Você Isso. sabe o que eu estou dizendo, né? Em 2019, foi recompensado anos depois, né? O nosso coordenador, Tiago Silso das Neves, que eu estava ali para fazer a matéria no Cruz Alta, ia jogar o Master do Brasil contra a seleção da Várzea. Aí eu fui pegar a escalação, o Tiago falou, trouxe a luva, a chuteira? Eu falei, trouxe, sempre deixo no carro, pega lá e você vai jogar. Eu falei, beleza, Miller, tem aí o Pavão, Alexandre Rosa, Dinei. Falei, beleza, o ponto esquerdo de São Paulo lá, o Macedo. Ainda ele fez o gol em mim, rapaz. Daí eu joguei aquele lá e eu me senti recompensado. Falei, puxa vida, depois de 30 anos, que beleza. Depois eu estava no vestiário, me trocando tudo. O Alexandre Rosa do Palmeiras mostrou o short assim pra mim. Falei, não, o meu é bermuda de goleiro. Ele falou, não, tô te dando o short aí, parabenizar você, as defesas que você fez aí, do jogo aí. Eu falei, obrigado. Aí tô com o short do Alexandre Rosa, um corintiano, hein? Que nem um Ratão, hein? Mas valeu, Alexandre Rosa. Foi bem-vindo. Ô, Gigante, aproveitando aqui que a gente está falando com o Ratão, gostaria de fazer o Sérgio Silva. Falando assim, Ratão, o que a cidade de Várzea Paulista precisa para dar um grande passo no futsal? Antes tínhamos grandes campeonatos e excelentes jogadores. O que está acontecendo com essa modalidade? Então, eu sou testemunha que eu disputou Jogos Regionais de Piracicaba em 86 e Várzea Paulista ficou em terceiro lugar. E depois de anos para cá, foi vice, perdeu para Jundiaí e tinha várias seleções. Tinha o técnico Cuco, o Maia ajudava. Mas aquele tal negócio, né? A gente vinha embora com ônibus, aí distribuía o jogador para Jundiaí, vôlei, descia lá, morava em Jundiaí, basquete, e o futsal também não era oriundo mesmo o pessoal ali da Várzea, né? Era também mesclado, né? O Cuco trazia alguns jogadores. Mas agora com esse trabalho que tem aí no ginásio de esporte aí, eu acredito que agora vai crescer, vai melhorar bastante. Eu tenho fé. Abraços para o Leandro Verdura, que nos acompanha todas as segundas-feiras no Arena D10 Esporte. Abraço para toda a minha família, para minha mãe, para os meus filhos, para o meu neto. Pensando que a gente já tem até neto. Daqui uns dias vem bisneto por aí, hein? Olha, agora vamos falar de algo que cuida da saúde dos seus olhos há 17 anos. Estamos falando do que mesmo, Thaís? É isso aí, Gigante. Chegou a hora de falar então da empresa que entrou para o nosso time. Há mais de 17 anos no mercado, a Ótica Severo vem cuidando da saúde dos seus olhos. Qualidade, bom atendimento e rapidez é o que faz a Ótica Severo ser diferente. Óculos de sol, óculos de grau, lente de contato, localizado na rua Nicola Taralo, número 34, no centro de Louveira, e o telefone é o 019 3878 1280 e o WhatsApp é o 011 98332 1303. Lembrando que a Ótica Severo tem 2 unidades, uma em Louveira e uma em Vinhedo. Faça seu orçamento sem compromisso. Ótica Severo, saúde e moda ao seu estilo. Tá certo, então um abraço também para Fernanda Prado, Buffet e Eventos. E a frase é a seguinte: a mistura do novo com a experiência tem muito sabor de sucesso. Olha, mas quando a brincadeira está ficando boa, chegamos ao final do nosso programa Arena D10 Esportes. Thaís, tem alguma coisa? Eu gostaria de falar aqui do Ricardo. Ricardo Silva está falando assim, aproveitando
dos centros esportivos. Ele fala assim, a falta de centros esportivos nos bairros é um dos fatores que contribui para a falta de novos atletas que estão chegando nos nossos bairros em Jundiaí e em todo o Brasil. É isso aí, pra gente finalizar. Isso é uma pergunta ou para finalizar? Não, é só mesmo um ponto de reflexão dele mesmo. Tá certo. Certo? Abraços, beijo lá para Campinas ou não? Vamos mandar. Um abraço pra minha família lá de Campinas. Família grande, não dá pra falar o nome de todo mundo aqui, tá? É isso aí. Vamos finalizar? Tá certo, então, Marquinhos, obrigado por você estar participando do Arena D10 Esportes. As portas estão abertas. Quando quiser, é só dar um toque pro nosso diretor, tá bom? Tá, pode As deixar. suas considerações finais. Até essa parte para refletir aí de esporte nos bairros, eu acho que a gente tem que ter um carinho especial pelas escolas também, que às vezes a gente esquece. Porque toda escola tem uma quadra de futsal, mas tem pouco projeto dentro da escola. Às vezes a gente fica muito focado nas quadras dos bairros e esquece das escolas. Mas enfim, eu queria agradecer vocês pelo convite, o pessoal da direção, Marquete também, o Ratão. Prazer estar aqui. A N10 continuando esse ano, as portas estão abertas para vocês. A gente sempre abre a porta para o pessoal da imprensa que quer lá assistir, acompanhar treino, até porque para eles terem o que falar e falar com propriedade. Né? Porque às vezes o pessoal fala sem saber o que está acontecendo. E a gente não gosta porque está aberto lá para isso. Mandar um abraço para minha esposa que está me acompanhando, a Viviane, meu filho Vinícius, que está lá de 3 anos. Papai, manda um beijo para mim da TV. Agradecer o pessoal do Canarinho, que o Cafute existe lá por conta deles também. Um abraço, pessoal de Jarinu também. E eu acho que é isso. Não esqueci de todo mundo, meus pais. Se eu esqueci também, depois, gente, eu dou um abraço a todo mundo. Então fala aí para os pais que têm interesse de colocar os seus filhos no Cafute, um telefone aí pra gente. Bora, o telefone da escolinha é o do professor Marquinhos, 974444617. O Cafute, né, escola que faz 3 anos que está em Jarinu, tem dado muito certo, um trabalho honesto, trabalho para todos, sem querer prejudicar ninguém, então pode colocar o seu filho lá que vai dar certo. 974444617. Tá aí então, Lucas Marchetti, as suas considerações finais. Já deixo também o telefone aí para contato, tá bom? Do Napoli Futsal. Queria agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Muito bacana esse espaço que vocês abrem todas as segundas. Agradecer em nome do Napoli também pelo espaço de estar aqui na segunda semana seguida, né? Isso. Semana passada com o Leonardo, essa semana comigo. Para quem gosta de futsal, torce pelo futsal, assim como a N10, a gente também está aberto a não só os jornalistas, imprensa, mas qualquer um que goste da modalidade e queira estar lá com a gente, está perto, conhecer um pouco mais, é só entrar em contato com a gente. Eu vou deixar o meu telefone e aí eu encaminho o do Léo, que é o responsável, se alguém tiver interesse. Escolinhas a partir dos 6 anos, é o 11 97371 3022. Tá, então, Ratão, suas considerações finais e fala do seu quadro também, que a galera precisa saber, tá bom? Deixar registrado aqui que em breve vai ter o quadro antes e depois da bola. Porque eu sou que nem o Milton Neves, a arada é comigo mesmo, rapaz. Onde tava o Nenê Narciso lá no sindicato, o Ita do Buriti, o Marcão do Londrina, o Negritinho do Buriti, quem viu esse homem jogar. Em breve, vou deixar aí com o Douglas, com o Gigante agendado, a noite dos 3 pipoca, né, rapaz? Porque conheceram só... Em breve, os 3 pipoca. Você vê o que esses 3 jogou lá. E agradecer aí o convite aí. E precisando, pode chamar aí, mesmo fazendo o quadro, pode chamar a gente aí que a gente vem aí fazer umas perguntas aí, pessoal. O nosso Arena D10 Esportes vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção de mais uma vez, mais uma segunda-feira, estar junto com a gente nesta programação esportiva. Voltamos na próxima segunda-feira, com início às 20h30, aqui na TV Mais Brasil, o Arena D10 Esportes. Porque, é claro, aqui as emoções não param. Até mais!